Vamos fazer um arremate aqui depois dessa entrevista importante, né? Muito. Que nos ajudou a entender também os bastidores dessa história, né, Zé? Eu quero saber de você, Gustavo Segré, por quê? Algo que me marcou muito na fala do secretário Nery Geller é de que a recomendação dele e daqueles que estavam com ele era justamente oposta àquilo que buscava o governo federal. E com uma orientação que era bem parecida com aquela que você, inclusive, falou para nós sobre as possibilidades de se trazer arroz sem necessariamente precisar recorrer a um processo como esse. Não precisava. O senhor Maria lembrou bem. O governo Bolsonaro derrubou a TEC a zero. Quando você derruba a TEC, é tarifa externa comum, é o imposto que paga o importador, não o governo, importador, qualquer um que deseje, comprando um arroz em qualquer parte do mundo em que teria as mesmas condições de importação de se comprasse através do Mercosul, que já não tem tarifa nenhuma de importação. Com uma observação, você não pode sair comprando arroz de qualquer coisa, tem que ser um arroz que esteja homologado, como o secretário também mencionou, que é um arroz que tenha a participação ou do Ministério da Agricultura ou da Anvisa, depende do tipo de produto, porque é um arroz que vai claramente a ser parte do alimento do brasileiro. Então tem que ter uma homologação, não pode ser qualquer arroz de qualquer coisa. Isso teria permitido que o privado, respondendo à oferta de procura e demanda, então, de procura e oferta, pudesse dizer, se tem uma demanda alta, eu quero abastecer essa demanda, porque é uma forma de ter um negócio garantido. Tem alguém que quer comprar, não tem que quer vender, eu me coloco aí à disposição. E esse privado teria resolvido a questão. Inclusive, o próprio secretário mencionou, teria sido legal, de repente, 100 mil, como uma maneira de regular estoque. Eu sou contra, mas mesmo assim poderia ter sido uma observação interessante. Mas aí eu acho, Evandro, que participou o governo com esse intuito populista de dizer, eu vou trazer um arroz, vou colocar o carimbo, governo brasileiro, governo Lula, para que todo mundo saiba que esse arroz foi importado pelo governo. E isso destrói o privado, porque ele coloca um arroz com um preço artificial que não necessariamente é o preço de mercado. E isso pode, inclusive, desmotivar a produção para próximas safras. Então, fico muito feliz de que essa nossa conversa aqui tinha sido especificamente a que o secretário recomendou ao governo e o governo não aceitou. Ô Zé, e o secretário é bastante objetivo ao responder também que, na visão dele, essa demissão ocorreu justamente por conta dessa divergência, né? E não por um pedido de exoneração que partiu dele diante de um desgaste com a história do ex-assessor. Eu tenho a impressão, e eu tenho anos aqui de avaliar isso, é de que se ele tivesse ficado calado mesmo, sairia como o culpado da história e como o que errou na história do leilão e tudo mais, ele fez muito bem. Eu tenho que mostrar aqui, com a independência que me é peculiar, a história do arroz. O mercado é o mercado, uma das maiores invenções da humanidade. Se houvesse um excesso de arroz no mercado, vamos dizer que todos os estados de repente produzissem arroz. Aí houve excesso de arroz. O preço cairia no chão, né? E aí o Rio Grande do Sul não teria a mão do governo de que, olha, como tem muito arroz e o preço caiu, nós vamos agora comprar arroz, né, e exportar o arroz mais barato do que compramos para salvar os produtores. Não existe isso. Todo mundo ia ver o arrozeiro como um pobre coitado que plantou mais caro e vendeu mais barato. Então, numa hora em que há escassez de arroz, por qualquer motivo, os arrozeiros esfregaram as mãos. É natural, é uma defesa corporativista. Natural, todo mundo torce. Agora nós vamos lucrar, porque tem pouco arroz, a tragédia derrubou muitos arrozeiros, sim. O ministro fala em menos, mas a informação que eu tenho é que houve uma queda mesmo na produção de arroz na taxa de 20%. Então, quando houve a queda, os arrozeiros pensaram, vamos lucrar. Aí veio o governo e interferiu no mercado, né? Não é nem abrindo a importação, que seria de igual para igual, mas comprando arroz, sim, o que indicava comprando mais caro e vendendo mais barato. Então, os arrozeiros que se viram na possibilidade de lucrar com a escassez, acabarão tomando prejuízo se houvesse concretizado. Então, eles têm razão de reclamar, esta é a realidade. Mostra, Segré, mais uma vez, interferência no mercado é obra de dar tudo errado. Sim.